Bitcom TV, passa no seu smartphone. Olá você, bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de segunda-feira, estamos praticamente no fechar das portas deste ano de 2020, dia 28 de dezembro, aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, nesse exato momento, destacando para você então que a temperatura está cada vez mais em ascendência, estamos com 23 graus a temperatura, segundo as questões, as informações do clima, do tempo, das questões climáticas, podemos ter ainda instabilidades para o período da tarde. E nós vamos iniciando já, praticamente nos últimos dias deste ano de 2020, as últimas edições deste ano do nosso Sabe Caxias by Bitcom, e o convite para você ficar junto com a gente. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Muito bem, legal, né? Bacana começar com você já mais uma de nossas programações, iniciando também as atividades desta semana. Essa semana de transição, estamos saindo do ano de 2020 e rumando para o ano de 2021. Outros destaques também, estamos na última semana de 2020 e podemos também destacar que estamos fechando já este mês de dezembro. Já passamos do Natal, o Natal ficou para trás e agora as programações é para se preparar para a transição de ano. E claro também que tem muitas coisas para serem avaliadas, observadas. Nós temos que fazer um levantamento de análises sobre esses últimos dias e a observação no sentido, né, de observar como é que está a programação nacional para o ano de 2021, inclusive no seu cenário econômico, seu cenário político e agora também com muita ênfase no cenário saúde. Cadê a vacina? Será que vai chegar logo a vacina? Muita expectativa por parte do povo brasileiro para poder compreender quando é que estará já em mãos a vacina para nós podermos vacinar uma boa parte, uma boa parcela da nossa população nacional. Muitos países ao entorno do mundo, maioria deles europeu, já estão também, assim como os Estados Unidos, já estão vacinando largamente a sua população. Né? Um novo desenho, um novo quadro está abrindo-se para esse ano de 2021. Aqui no Brasil nós temos ainda questões políticas que ficaram para a frente, para resolver. Temos as questões também relacionadas à organização econômica, mais de 14,2 milhões de brasileiros desempregados. Agora o fim do assistencialismo para o ano que vem está acenando-se, dificuldades poderão acentuar-se ainda mais, sem contar ainda que é incerto o futuro da educação para as nossas crianças. Sem uma vacina que de verdade venha trazer maior imunidade às pessoas, fica difícil saber para que lado vamos nesse país. Deixa eu cumprimentar ele, Miguel Brambila, que logo após os seus cumprimentos iniciais também já dá destaque, dá amplitude, já abre pautando estes e outros assuntos. Mas primeiramente, irmão Miguel Brambila, lhe cumprimento com um bom dia, logo após o retorno das atividades de Natal. Prazer imenso estar dividindo com você mais uma vez esta tribuna, mais uma vez a nossa bancada do Sabe Caxias by Bitcom. Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho Soares, caro amigo. Bom dia, nossa seleta audiência de Sabe Caxias by Bitcom, amigos, amigas, todos que nos escutam nestes momentos atemporais, não é? Que os streamings nos permitem, quando nós podemos no bom dia incluir o boa noite, boa tarde, seja em qualquer parte do mundo, qualquer brasileira que esteja nos assistindo em qualquer horário, repetindo ou não,
Isso é uma mudança de paradigma, né? Então, mas como estamos ao vivo aqui neste nosso horário tradicional, 10h15, fica o nosso bom dia, com grande prazer, com alegria, estamos começando mais uma segunda-feira, a última segunda-feira do ano de 2020, o ano atípico, o ano que será marcado pela humanidade, assim como foi marcado há 2000 anos atrás, antes de Cristo, depois de Cristo, a pandemia da era moderna, da era globalizada, a pandemia que nos trouxe aí vários desafios, boa parte deles já superado. A cura, pelo menos preventiva, ou chamada vacina, já foi encontrada. A questão agora é outra, né? Os desafios políticos, como tu disseste muito bem, etc. Né? Mas a coragem é necessária para que nos mantenhamos avançando no sentido do bem e na direção do progresso, porque assim é que nós queremos ser lembrados, não é? E queremos estar em paz com a própria consciência, procurando sempre os melhores caminhos, não é, Dinho? E esse é um dever do bom cidadão. O que me chama a atenção, Miguel, você trouxe uma descrição muito assertiva, umas observações bem importantes, que nós temos fechando esse 2020 e éramos, como nação, para ter já um destino traçado para 2021. E está tudo aberto, né? Tudo é, de certa forma, incerto, apesar de ter já algumas estratégias, alguns planos que foram montados à luz dos últimos dias devido às pressões nacionais que estão ocorrendo. Eu estava observando hoje pela manhã e eu quero contextualizar logo mais também uma situação que ontem eu acompanhei, um mini documentário trazendo algumas apresentações sobre essas questões pandêmicas, mas eu quero destacar que a Argentina anunciou que amanhã, terça-feira, já vai começar a fazer a imunização da sua população, né? Claro que não toda a população argentina, mas estão falando em 10 milhões de doses. Só que a população argentina é muito menor que a população brasileira. 10 milhões é um efeito muito grande sobre a população dentro dos critérios que foram criados dentro da Argentina. Isso vem mostrar que o Brasil, o maior território, né, praticamente um continente, uma grande quantidade de brasileiros, 200 milhões, um dos maiores PIBs, né, mundiais, sexta, sétima economia, figurando entre as 10 maiores economias globais, ainda trazendo, né, um destaque muito grande nas estratégias que já vem desempenhando com a corrente vacinal desses últimos anos, protagonizando um dos países mais bem vistos, né, quando se trata de vacinação populacional. Inclusive, nós tínhamos erradicado, tempos atrás, muitas vacinas que, em virtude das migrações, retornaram. Nós tínhamos erradicado muitas doenças, né, relacionadas às vacinas que já tinham sido aplicadas largamente na população, com maior ênfase a partir da década de 80. A gente verifica que nós tínhamos erradicado do nosso solo tremendas, grandes doenças, né, e muitas epidemias, a exemplo do sarampo, a exemplo podemos estar destacando também a varicela e outras mais. Mas nós vemos que parece que estamos meio perdidos no meio de tudo isso, enquanto outros países parece que já estão mais adiantados. Isso vem mostrar, possivelmente, eu gostaria que você contextualizasse, Miguel, a fragilidade de que nós estamos vivendo ainda nas incertezas de 2021, que é logo ali no final de semana, né? Dinho, esse é um problema que não é novo, não somente neste programa, mas também aqui temos calculado isso, e não previsto, calculado o resultado. É causa e efeito na política, principalmente, muito mais explícito. São 40 países que já estão vacinando em massa as suas populações, independente de viés político. Países capitalistas, países ditatoriais, países comunistas, no mundo. 40 países já estão iniciando a vacinação em massa. E o Brasil, negacionista, na visão do presidente Jair Bolsonaro, se mantém na onda do atraso, que declarou, né, novamente que não se importa com atraso. Não se importa com cerca de 200 mil mortes que nós estamos chegando nesta virada de ano, chegaremos em janeiro, sobre os nossos ombros como cidadãos e principalmente os dele, que é o líder da nação. Portanto, esta responsabilidade deve ser dividida com todos. Primeiro, com aqueles que se omitem.
né? Porque quem se omite se responsabiliza também. Primeiro eu não diria, mas também com aqueles que se omitem. Vamos mudar a palavra primeiro para também. Porque primeiro com aquele que tem o poder e se omite, mas no caso a ação de Jair Bolsonaro não é somente de omissão, é de negacionismo, de atraso. Os testes, os insumos de 7 milhões de testes que ficaram em São Paulo, que se prorrogou a validade, vão enfiar embaixo do tapete. Ninguém mais vai lembrar, a não ser, né, os tribunais. Esperemos que os tribunais e Ministério Público fiscalizem isso e responsabilizem os responsáveis. Então, isso é a nossa condição de cidadãos numa democracia que não traz responsabilidade ao seu líder e nos dificulta a transformação, a mudança, o recal, e os seguidores insensíveis deste cidadão, que também não estão preocupados, acusa-se de toda ordem, né? A teoria da conspiração, tem gente que acusa, por exemplo, o artista que está passando fome e que busca, por exemplo, um auxílio, é acusado de comunista. E aí busca-se lá uma teoria da conspiração e se generaliza. E assim por diante, não é? Nós, quando deveríamos, eu comecei a ler o livro do Aquilino Dalla Santa Neto, que me prestigiou, eu já mostrei ele aqui, está aqui atrás de mim, até que é Por que o Brasil não deu certo? E no início do livro, na primeira parte, ele já diz que quando nós deveríamos estar discutindo não a sobrevivência, mas as melhorias das condições de vida, nós estamos discutindo a sobrevivência, isso que o livro é de 2016. Nós estamos discutindo a sobrevivência num país negacionista, num país incapaz de compreender a ignorância de um presidente cruel que foi eleito na onda, né, de uma esquerda corrupta, e não é capaz também de fazer uma reavaliação do próprio voto, não é capaz de perceber que se foi um voto de protesto, que foi uma escolha errada diante de um voto de protesto, é preciso, depois de passado o tempo, de cair as máscaras e o negacionismo explícito, mudar-se novamente. Portanto, nossos vislumbres para 2021 são de grandes desafios. Nós, como humanidade, vamos sobreviver, mas muitos brasileiros ainda vão pagar o preço de Jair Bolsonaro negacionista, Edinho. Miguel Brambila, gostaria, não estendendo-se sobre essa questão, mas dando uma ênfase ou permitindo que você caracterize para o povo poder, né, o nosso telespectador e a população poder, de verdade, ter elementos na mente para poder entender tudo isso, sobre tudo isso. Pergunto-te, a resposta é muito prática, acho que a resposta é simples de trazer ao conhecimento das massas. Há, no seu modo de observar, de ver, uma certa ação de negligência dentro do governo Jair Messias Bolsonaro? Eu acho que a questão vai bem além disso. Se fosse negligência, estaríamos mais protegidos, porque a negligência, até o momento, ela existe por causa da preguiça, por causa da incompetência. Tudo bem, pode-se encontrar isso também no comportamento de Jair Bolsonaro. Preguiça como presidente. Fim de semana ele não aparece trabalhando, ele não visita hospitais, ele não une a população, ele desune, né? Ele cria desarmonia, ele vive, né, uma guerra de divisionismo, ele mantém a política do ranço, do dividir para conquistar, e ainda consegue alguns seguidores, mas diante de uma ação presidencial ideal, nós estamos muito distantes da negligência, nós estamos no negacionismo, na teimosia, porque você veja bem, ele tentou e ainda tenta enfiar a cloroquina, que ele vai ter que justificar, e a hidroxicloroquina goela abaixo dos brasileiros até hoje. E aí podia, inclusive, mudar a bula do remédio, ele tentou, segundo o livro do Mandetta, que é um livro que conta os bastidores. Ele não ouvia o ministro da Saúde, demitiu 2 ministros sérios, médicos, né, tanto que o Tais também não conseguiu ficar mais que um mês,
e colocou lá um general obtuso tanto quanto ele para obedecer às suas ordens e que está lá se locupletando do dinheiro, não sabe nem o que é o SUS, não entende de saúde pública e a sua logística também, como ele mestre de logística, é perturbada. Então ele está longe de negligência, mas muito perto de um plano maquiavélico de manutenção de um poder de uma extrema-direita que é tão corrupta quanto a extrema-esquerda, né? Porque aí nós estamos numa questão de juntar os sacos na mistura do poder. É interessante esta história brasileira que nos traz condições duras de percepção de que nós estamos à mercê de políticos simplesmente apegados ao poder há muito tempo, despreocupados com a sociedade brasileira. Não é negligência o termo, eu usaria a questão da intenção negacionista, tentando unificar, porque essa aposta, unificar o mal, né, nessa aposta nós já fizemos esse cálculo lá em março, abril, quando não se conhecia bem a doença, se falava em imunidade de rebanho, ou seja, se contaminar 70% dos brasileiros, e daí não teria problema, né? Todo mundo estaria livre desta doença. Só que 70% de 200 milhões, faça a conta, né? 20 vezes 7 dão 140 milhões de brasileiros, uma média, e eu calculei baixo ainda a mortalidade, 1%, né, seria aí 1.400.000 mortes de pessoas, né, ou seja, somente genocidas pensam dessa forma, somente assassinos em série pensam desta forma, somente pessoas que não se preocupam, né, com pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, uma sociedade purista, né, ariana. Isso é um nazismo, um fascismo, é uma crueldade. E isso não se trata de negligência, se trata de maldade, Edinho. A maldade sem tamanho, porque a cloroquina devia ser utilizada goela abaixo, a vacina não. É uma falsa preocupação que ele apresenta com os brasileiros, dizendo que não vai dar qualquer vacina, sendo que 40 países no mundo já estão vacinando em massa, Edinho. É uma pena que nós tenhamos que enfrentar isso, mas também os brasileiros estão passivos, né? Onde é que está o Congresso Nacional? Onde é que está a oposição? Onde é que está a população que aceita isso cegamente? Né? Estamos todos anestesiados? O que está acontecendo? Miguel Brambila, agora é 10 horas e 31 minutos, né? A gente vai ter um pouco mais de alguns instantes já o nosso intervalo, mas chama a atenção realmente as respostas que nós estamos dando como população. Porque o que acontece? Os fatores econômicos, as forças econômicas, os programas sociais econômicos encerraram-se, né? Está agora sendo já colocado, está sendo orientado, está sendo trazido ao conhecimento da nossa população que findou-se, né? E isso vai agravar ainda mais a linha de miserabilidade nacional. Nós estamos com 14,2 milhões de desempregados. É visível, ou pelo menos até então, aparentemente visível, que o governo, além de fechar essa janela, termina com o caixa fragilizado. Então, ou seja, para ações para o ano que vem serão muito mínimas, para não dizer escassas. E a contrapartida aqui no Rio Grande do Sul, e podemos dizer que em outros estados, vai vir os tarifaços. O que eu quero denominar com tarifaços? Aumentos de passagem de transporte público, manutenção de IPTU, né, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Vai vir também, né, aumentos de conta de energia elétrica, aumento de conta de água, e aqui no Rio Grande do Sul ainda tem o ICMS, né, que a partir de agora, daqui mais alguns dias, dia 1º, passa por uma reformulação de preços. Vai ter uma retarifa toda elaborada sobre diversos produtos, que ainda nós não percebemos e não temos como medir os impactos que serão em cima disso. Vai ser uns 15, 20 dias de tremenda dificuldade para o gaúcho, porque vai chegar na gôndola do supermercado, vai ver um preço, amanhã vai ver outro, e depois da manhã vai ver outro, até os preços que vão flutuar nesses dias chegarem uma linha tênue, né? Uma linha que vai ser a linha do equilíbrio. Aí eu pergunto-te, como nós vamos contornar essas situações econômicas, podendo aumentar a linha de desempregados, podendo jogar a economia ainda mais no buraco e o caixa governamental sem força para poder sair do buraco? Será que isso sinaliza-se a ruptura de projetos de lei que foram votados no passado, a exemplo este do teto salarial? Será que vamos mais uma vez fazer um saque contra o futuro?
Com certeza, Edinho. Com certeza nós estamos pagando o preço da incultura no Brasil, da preguiça intelectual. Nós pagaremos o preço do passado, da incultura intelectual, e os nossos filhos pagarão o preço da sua própria incultura, porque a partir do momento que eles sejam encaminhados por um caminho de cidadania, consigam atingir a idade de uma boa sobrevivência, pelo menos a idade adulta, as boas personalidades acabam sentindo a revolta natural de protestar-se contra aquilo que é incomum, contra aquilo que é uma agressão pessoal. Nós não temos aqui no Brasil ainda, mas teremos no futuro, uma consciência coletiva bem formada, que baseou as mudanças em outros países. Nós tivemos aí com o impeachment da Dilma uma revolução de direita, né, pacífico, gourmet para muitos, necessária, né? E ainda eu refiro novamente ao livro do Aquilino Dalla Santa, uma proposta muito interessante que ele coloca no livro. Deixa eu, depois, quando você falar, vou pegar ele aqui atrás de mim para mostrar, que é a esquerda que cresceu no Brasil na figura do Lula, teria sido uma tentativa dos militares de uma pseudo-democracia criada pelo general Golbery. E o monstro, né, ou seja, o PT teria sido criado lá nos anos 80 pelo Golbery, o general do Couto e Silva, na época aí do general Figueiredo, presidente, antes da abertura democrática, para acalmar, entre aspas, né, os anseios da população com uma greve de 170 mil trabalhadores da metalúrgicos do ABC, aonde as pressões, né, contra a exploração da mão de obra, do trabalho, começavam aí a tomar forma no Brasil. Então, que fizeram, né, os maquiavélicos, criadores, né, de uma esquerda fake, na época, né, criaram alguém que desse voz, um negociador e tal, e Lula, se aproveitando disso, virou presidente da República tempos depois, e o PT cresceu, né, então a criatura virou-se contra o criador. Mas nós hoje ainda estamos pagando este preço da incultura, da falta, da preguiça e do medo. A covardia não é aquilo que o Bolsonaro chama de não ir às ruas e enfrentar a Covid como se você fosse um Superman, né? Porque é prudente, né? Nós estamos vendo aí no litoral aglomerações, nós estamos vendo aí em várias cidades, né, superlotações. Você vai ver o estouro que isso vai dar agora em janeiro. O brasileiro simplesmente, né, aloprou-se. Agora no final de ano rompeu-se as barreiras da pandemia. Não tem Estado que fiscalize isso, é Estado, eu digo no Rio Grande do Sul. Então essas contas públicas todas aumentando, só aumentam a pobreza, estrangulam o cidadão, estrangulam né, a qualidade de vida. A única maneira de mudar isso, Adinho, é a consciência coletiva, é a presença do cidadão junto ao partido que escolheu para votar, ao cidadão que escolheu para votar, é a cobrança da coerência, né, nos legislativos municipais, por exemplo, eu cito novamente aqui, injusto protesto do movimento Nós Existimos, com relação às bandeiras impostas, proibindo a música ao vivo por causa da pandemia, as contradições, a necessidade, né, de se encontrar aí alternativas. Foi-se ao poder público, protestou-se, avançou-se, não se avança tudo num único protesto, é verdade, mas houve um movimento democrático, saudável, é isso que tem que acontecer. Mas nós, o que fazemos, né? Sentamos na cadeira e lamentamos, choramos, né? Isso é triste, é primitivo, ou nos omitimos, né? Preferimos ficar vendo lives do pancadão, lives disso, lives daquilo, né? Não que o entretenimento seja ruim, mas preferimos apostar na ignorância e na subprofissão, né? Indo para a contravenção, muitas vezes, né? Muitas famílias perdem filhos e filhas para o tráfico, ou para a prostituição, ou para o banditismo, quando poderiam ser bons cidadãos. Tem muitos projetos musicais de amigos que eu conheço que tiram as crianças das ruas através das músicas, não só aqui em Caxias do Sul, no Brasil inteiro, para depois se transformarem em cidadãos reais.
Enquanto, né, esses esforços forem somente pontuados e espontâneos e o Brasil for acovardado na questão política, deixando que maus nos governem, nós teremos esses resultados que estamos tendo para resolver o caixa da corrupção, dos salários absurdos. Tanto que o Collor já dizia, né, que é o caçador de Marajás, né, está aí ele no Senado, corrupto também foi, e hipócrita, e assim segue a história do Brasil desde antes da abertura democrática, né, desde sempre, desde o descobrimento. O dia que mudar isso, né, nós teremos que comemorar com mais vigor, mas não acontece nenhum tipo de mudança se nós continuarmos agindo da mesma forma, né? Não se tem resultados diferentes com o mesmo tipo de ação, Edinho. Agora, 10 horas e 39 minutos, nós estamos aqui, né, fazendo essa digestão das sobras do Peru, vamos dizer assim, né, das situações que vieram transcorrendo depois desses últimos dias e, claro, falando um pouco sobre incertezas, inseguranças, né, o senso coletivo nacional ainda está muito inseguro. Miguel, só para não perder a linha do raciocínio, e até depois mais nós vamos fazer a citação dessa chamada do programa Cafeína e vamos ao nosso intervalo, a gente vem observando fenômenos, não vou dizer fenômenos, eventos, acho que seria a palavra mais adequada para exprimir essa posição, esse ponto de vista que eu quero convidar você a vir para também contextualizar. Nós vemos que em 2013, né, dentro do programa do governo Lula, a gente já vê que começa as redes sociais a surtirem seus efeitos. Nós vemos que dentro do governo Dilma foi um dos momentos mais fortes, né, de expressão do efeito redes sociais. Inclusive levou milhares às ruas, né, os verde e amarelos que o Bolsonaro se apropriou e mesclou, né, com a sua identidade. E posteriormente nós vemos dentro do governo Temer também diversas marchas, inclusive mostrou uma população que não sabia muito bem o que queria, alguns queriam militares, outros queriam, né, até mesmo o fim da República, no sentido de um parlamentarismo, outros estavam tentando buscar a destituição do poder, queriam o fim do poder. Então estavam diversas situações nesse caldeirão de massas às ruas. E agora nós estamos vendo que as pessoas parecem que se retraíram. O que dá a entender com isso? Parece que o brasileiro cansou e resolveu mais uma vez abandonar tudo isso e ficar como espectador. Não sei se você tem essa impressão, Miguel. Sim, temos essa impressão. Sim, os movimentos são mais lentos em todos os sentidos. Eu vou mostrar novamente aqui, eu mostrei outro dia a capa do livro aqui do meu amigo Aquilino Dalla Santa, que eu comecei a ler ontem, e que fala sobre essas questões também. A rede social, ao mesmo tempo que democratiza, ela demoniza. Então, se nós já não temos capacidades de escolha, você pode, né, morrer ignorante dentro de uma biblioteca. O ignorante, o preguiçoso, o intelectual, dentro de uma biblioteca, ele escora o armário com um livro e não abre para lê-lo. Então, isso é o que traz o Brasil a este ponto. A grande maioria das pessoas capazes de compreender o profundo e difícil momento que nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro também não são adeptos ao Lula e não são pessoas somente de esquerda, são pessoas capazes de fazerem autocrítica na expectativa de um Brasil melhor. Isso tudo, Edinho, nos leva a movimentos mais lentos, por causa das fake news. Até na arte está acontecendo um novo movimento. Antigamente, você sabia, antes das redes sociais, qual era a tua fonte de informação. Eu li isso no jornal, né? Eu ouvi essa música em tal rádio, eu ouvi em tal emissora de televisão, desde o surgimento do rádio, né, com a Rádio Nacional. A Voz do Brasil foi, sim, unificadora da nação em determinado momento. Isso é um fenômeno mundial. Hoje em dia, quando nós deveríamos estar mais educados para fazer as nossas escolhas, porque nós temos muito mais opções, nós temos um paraíso democrático na era digital para consumo de conteúdo. Nós não sabemos fazer escolhas. Ou não queremos fazer escolhas, né? O pessoal não quer entrar nessa questão filosófica, na questão política, na questão do debate. O que leva a oportunizar a oportunidade das fake news. A questão, por exemplo, ideológica não é discutida. A questão prática e imitar modelos, né, da Rússia ou da colonização americana, né, ou da colonização, não resolve. Nós temos que conversar como sociedade nos fóruns cotidianos, nas associações de bairros,
não é? Nos sindicatos patronais ou operários, nas escolas, a presença, mas como cada vez mais impostos, cada vez mais dificuldades de sobrevivência, não é de melhoria de vida, para que você tenha um padrão almejado de qualidade de vida. Você busca a superação de metas, então você encontra dificuldades de convivência até mesmo com os filhos, com a família. Você não consegue intelectualizar-se o suficiente para ter argumentos o suficiente. E não encontra, inclusive, né, um debate sólido, profundo, encontra ranço. Né? Até mesmo os intelectuais no Brasil se atacam, né, como se você defende determinada tese em determinado contexto, você é estereotipado de tal modelo de política e vice-versa. Né? Não consegue encontrar o conjunto da obra porque simplesmente, ansiosamente, fazem pré-julgamentos. Então o nosso debate político-social é muito raso e nós pagamos o fruto dessa ignorância toda. A rede social ainda não serve como melhoria nessa questão. Ela serve para pulverizar tanto a divulgação da arte de qualidade quanto a divulgação do conteúdo de qualidade, Edinho. Esse problema terá que ser resolvido com uma boa educação para melhorar as escolhas, meu caro. É verdade. As redes sociais não podem ser norteadores de conceitualizações exprimida muitas vezes, né, por pessoas que não têm fatalmente uma base. Não queremos minorizar e também, né, radicalizar, generalizando, mas acontece isso, né? Tem muitas pessoas, já dizia o nosso mestre, né, cegos seguindo cegos, e tem gente caindo aí em buracos e abismos aí bastante profundos. E o que mostra também essa realidade que você fez uma bela exposição, que tudo se aglutina no fator política. Por que é o fator política? Porque é a expressão do pensamento nacional. Está representada sobre a égide de todo o nosso aparato político nacional. A gente vê que o senso, né, do nacional coletivo, o pensamento está ali. Ah, mas é só pensamento ruim. É a forma que nós estamos emanando pensamentos, é a realidade de que está aglutinado no senso coletivo de todos nós. Miguel Brambila, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, agora 10h46, antes de nós irmos ao nosso intervalo, sobre o Cafeína. O que nos reserva a programação do Cafeína e já aproveitando, destacando qual é o horário e como é que faz as pessoas acompanharem nossa programação do Cafeína. Claro, só me permitam um breve à parte nessa questão para fecharmos, né? Esse diálogo interessante, essa proposição importante deste programa. Quando o mal é arrancado da sociedade através, vamos supor, a polícia faz um trabalho constante, né? Vai lá e estoura o ponto de tráfico, prende o traficante, o processa. Mas aquele vazio, se não for ocupado pelo bem, outra pessoa vai ocupar, vai dominar a quadrilha, vai ser o chefe, vai ocupar os espaços e vai utilizar os consumidores. E isso é um exemplo bruto, não é? Assim é na política. Quando o mal político incorrupto é retirado do poder, se não há presença de um bom político, aquele espaço vazio que representa dinheiro e poder é ocupado pelo mal político. Então esse é um problema que nós temos que resolver, Edinho. Bom, com felicidade, né, mais uma vez o Cafeína traz uma figura da expressão nacional da música brasileira. Nós temos 2 edições, esta será uma edição extraordinária, especial, que percebo, aliás, que quanto mais profissionalismo, quanto mais história, quanto mais fama, mais humildade se encontra nas grandes estrelas nacionais. Nós já trouxemos aqui no Cafeína. Bom, o Zé Natália vai voltar aqui agora no programa semana que vem com o E-Sonic, a sua banda, né, com a Nicole Motim, com o Ivo Menegola. Isso é uma questão que nós vamos entrevistá-los. Estão lançando o Zé Natália, que é o baixista do Papas da Língua, banda famosa, né, do pop rock gaúcho e nacional, e está radicado em Caxias do Sul com um novo projeto. Isso nós falaremos também. Mas você conhece aquela música de Meu Carro é Vermelho, não uso espelho para me pentear, ícone da Jovem Guarda, gravada pelo Erasmo Carlos, também, né, Pode Vir Quente que eu estou fervendo, gravada pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo. Se você quer brigar e acha que com isso estão sofrendo, pode ir, né? Então, Eduardo Araújo
é um homem, um músico brasileiro de carreira internacional. O nosso Willie Nelson, aqui, hoje ele está com um projeto, né, do rock country à moda de viola. Ele completa em 2021 60 anos de carreira, ou seja, né, fez vários programas de televisão, foi a Silvinha, uma outra cantora brasileira que morreu em 2008, foi a sua esposa, eles foram um sucesso. Ele fala sobre a sua convivência com Tim Maia, que foi produtor do seu primeiro disco. Ele foi um introdutor do soul music no Brasil, importantíssimo para a música brasileira, para quem gosta de música, para quem é músico, para quem, né, quer consumir este entretenimento, vai valer a pena assistir o Cafeína, né? Ele fala, por exemplo, né, da sua convivência com o Tim Maia, como o Tim Maia chegou até ele e produziu, né, a onda, o Bugalu, de 1969, por aí, quando ele já era famoso e inovou também, trazendo seu músico produzido por Tim Maia, contratou o Tim Maia produziu, fez toda a história, e o Cafeína, né, que já trouxe aí também o Netinho, dos Incríveis, que já trouxe o João Fernandes, do Rádio Táxi. Ontem conversei com ele numa longa entrevista, né, praticamente entrou na minha casa, porque ele estava em São Paulo, acompanhado da sua atual esposa, e fizemos esse bate-papo, e eu deixei ele bruto agora aqui da chamada, para que você veja a importância que tem para a música brasileira esse papo. Antes do comercial, ele vai convidar o pessoal aqui do Sabe Caxias também para assistir. O programa vai ao ar na sexta-feira, nas nossas plataformas digitais conhecidas, né, às 20 horas, Facebook, YouTube, Instagram. Programa histórico aqui, porque o Eduardo ele tem um projeto com o SESI agora para aproximar da música dos jovens, porque nós precisamos, isso é uma forma de acabar com a ignorância no Brasil, né? O homem que se reinventa, um ícone da música nacional, e nem é pelo dinheiro, porque dinheiro, né, criador de cavalos, é rico desde os anos 60, né? Nem é essa a questão é realmente você ser, né, você irradiar. Então, nós trouxemos também o Carlos Geraldo, aqui da Jovem Guarda, né, o baixista do Casa das Máquinas, enfim. O Cafeína tem se tornado, a Bitcom TV, junto conosco, um registro de importantes músicos da história nacional. Vamos ouvir essa chamadinha breve, por gentileza, Edinho. Perfeito. Depois a gente vai a uma breve citação comercial e já voltamos. Eu só revelei, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Olá, amigos, aqui é o Eduardo Araújo. Estou aqui para convidar vocês para um bate-papo muito legal que eu tive com Miguel Brambila através do seu programa Cafeína Talk Show. E foi sensacional, gostei muito, foi um bate-papo legal, curti demais. Então, convido todos vocês, por favor, fiquem ligados. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços.
Em nossa matriz, na rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Agora, 10 horas e 55 minutos, sabe, Caxias by Bitcoin, estamos chegando então para irmos à reta final de nossa programação, né? Já encerrando mais uma de nossas programações, ficando para trás, né? Toda a movimentação da manhã desta segunda-feira, mas também destacando que nós vamos seguir até o dia 31 dentro de 2020 e retornaremos, claro, com a nossa programação. Nós estamos fazendo uma avaliação, uma contextualização dos caminhos, né, que o nosso país está tomando frente a essas questões de vacinação e, claro, tentando já imaginar como será os primeiros dias ou os primeiros meses dentro de 2021. Miguel, acho que faltou uma observação quanto à questão da educação, né? Nada se fala sobre o retorno ou não das crianças à escola. As crianças praticamente podemos dizer que foi um ano perdido e não há um princípio de um diálogo quanto uma estratégia quanto isso, em cima disso. Sabemos que a vacina pode ser a porta aberta ou pode ser já um dos indicativos para imunizar a rede de professores para que os alunos possam regressar, até porque dizem que as crianças é o que sentem os menos os efeitos. Como é que você analisa essa situação, Miguel? A lentidão pode ser premeditada. Nós, ingenuamente, achamos que a lentidão é apenas falta de compreensão, mas ela pode ser premeditada. Os grupos econômicos das escolas particulares pressionaram o governo para o retorno às aulas porque tem condições de mais espaço, de melhor planejamento, de aulas presenciais acompanhadas com aulas digitais, ou seja, um melhor escalonamento, aumentando o abismo social existente no Brasil. O fosso, o que vai ali logo adiante explodir novamente em índices de violência, índices de ignorância. Não pensemos que o egoísmo é impune e a falta de responsabilidade social é impune. Esse custo do Brasil nós já estamos pagando. Então, como temos dito, esta decisão de voltar online ou não, você assina um termo nas escolas públicas, foi para dar uma satisfação para as escolas particulares, para que não houvesse aí também, claro, desempregos, quebradeiras, etc. Mas em nenhum momento se deu um suporte para as escolas públicas. E ao contrário disso, há um monte de abutres que querem tirar dinheiro do Fundeb, do Fundo de Educação Nacional, para aumentarem o número de bolsas
nas escolas particulares, de forma totalmente desnecessária. Primeiro, porque uma bolsa numa escola particular para uma criança pobre, você vai tirar ela do universo pobre, dar convívio com ela, com pessoas que têm condições de pagar uma escola particular, ou seja, mais ricos do que ela, que verão como são as férias, como é o seu índice social, como são os equipamentos eletrônicos, só vai gerar constrangimento, recalque mesmo, né, e tristeza, o quanto se deveria investir na escola pública. Então, veja bem, o que se quer? Tirar dinheiro do Fundeb, que deveria ser irrigado para as escolas públicas, para dar lucro para as escolas particulares, gerarem, entre aspas, caridade, tirando pessoas do seu mundo, colocando elas em umas escolas particulares, onde, né, não reflete a sua realidade pessoal, dos seus pais, do seu dia a dia, da sua rua. Então, esse retorno às aulas não deveria nem ter acontecido. É um ano perdido, um ano onde os alunos da rede pública, os pobres, vão ficar para trás, né, vão perder intelectualmente, terão que se superar para encontrar o equilíbrio social. Nas escolas particulares ocuparão os melhores espaços da sociedade. Serão os dentistas, os médicos, né, os engenheiros e o resto, né, que são sobreviventes desse abismo, ficarão esperando aí a vacina, porque sem a vacina não tem como você ter aí a normalidade. O novo normal, que lá eu sempre me deu náusea, essa história do novo normal, né? O anormal que nós vivemos este ano, ele só vai passar com a vacina. Mas o Bolsonaro dizendo que não se importa com o atraso, enquanto vai morrendo gente aos borbotões. Então isso também reflete, né, a ignorância e o egoísmo que nós estamos vivendo. As escolas públicas sofrem o preço pagam o preço, né, junto com a nação brasileira. É uma pena, né, Miguel? Mas vamos torcer, vamos solicitar, né, aos bons anjos do céu que para nós sejamos amparados e que venha, né, de uma vez aí uma solução bem prática e específica e com um resultado positivo para toda a nossa população brasileira, para nós recuperarmos todas essas perdas e, acima de tudo, ainda conseguir contornar essa situação que já está sendo evidente dessa alta elevação de preços, né? Debruçadas em cima de incertezas, desvalorização da nossa moeda e, acima de tudo, ainda, né, com os custos da produção, os insumos importados de fora estão ficando cada vez mais caros e isso está pesando sobre nossa economia. Miguel, vou deixar espaço Pode concluir, Miguel. Faça a conclusão e deixar espaço para você fazer suas considerações finais também. Tá bom, antes que eu esqueça, um abraço para o Kleberson, né, que está lá em Torres fazendo boletins e junto com as suas férias e estava curtindo o programa aí também. Kleberson Portela, nosso gestor, nosso amigo aí. Grande abraço, boas férias para você e bom trabalho também, né, como eu, férias e trabalhos, nossa cachaça, né. Agora, Edinho, a história sempre na ponta. Nos 14 bilhões de desempregados, as empresas enxugam seus custos e repassam, né. O empresário repassa para a sociedade, então um repassa para o outro, estoura lá no assalariado, no salário mínimo, né? E é assim